Muito bem, vamos lá, vamos compartilhar essa tela aqui. O que vocês estão achando aí das últimas atualidades? O Oscar foi adiado. Ótimas. Você viu lá o deputado pedindo a prisão do ministro da Educação? Eu não. Saiu agora à tarde lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Ele fez umas participações lá no manifesto de ontem, né? Agora o pessoal quer a cabeça dele. Vamos pegar aqui os nossos exercícios clássicos. Muito bem aqui. Então, nós temos aqui... Onde que está? Quarentena. Espera aí. Aqui. Aqui. Essa aqui foi a nossa última aula, certo? O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, que é o prolongamento do Império Romano que caiu lá no século V, 476. Roma cai na mão dos bárbaros, que era a capital do Império, né? E toda a parte europeia, que era dominada pelos romanos, ela vai perdendo, então, território para os invasores, os chamados bárbaros. Tranquilo? Essa foi a nossa última aula aqui de teoria. Hoje vamos fazer os exercícios desse módulo aí. Aqui eu coloquei para vocês na aula de teoria sobre a expansão desse importante território, né? As características gerais dele, né? A Nova Roma, a geopolítica, por que eles criaram essa região, né? esse novo estado como uma capital, bem aqui assim, ó, dividindo para lá o Mar Negro e para cá o Mar Mediterrâneo, um local bem geopoliticamente estratégico, né? Dividindo o Império, dividindo as duas regiões, no caso a península, assim, o mundo árabe do mundo europeu. Tranquilo? Nós estudamos também que essa importância vem até os dias de hoje, só para fazer comparação com atualidades e geografia. Hoje essa região fica na Turquia, e você sabe que a Turquia é um país árabe, islâmico, de tendência mais amena. Mesmo assim, eles não conseguem fazer o que é a entrada na União Europeia, por causa das questões de terrorismo, uma tendência um pouco mais radical, né? Certo? Migrações e assim por diante. E aí eu coloquei aqui para vocês uma questão sobre isso aí. Vamos ver se vocês lembram da matéria e concentram. Primeira questão, Universidade Estadual do Ceará. Os árabes, que são os islâmicos, certo? Já convertidos, tentaram várias vezes invadir o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, que resistiu graças ao seu sistema defensivo, ou seja, ele está ali naquele estreito, né, naquela região entre os dois mares, é mais fácil da defesa, tem uma proteção de muralhas e tem um mar que ajuda na defesa. Muito bem. Isso é um sistema defensivo eficiente. Várias incursões, o que é isso? Várias tentativas, né? Várias excursões, várias tentativas à capital do Império Bizantino, Constantinopla, não tiveram êxito, ou seja, não conseguiram invadir. Fato importante, porque caso os árabes islâmicos conquistassem essa cidade importante, eles, letra A, primeira questão, eles teriam acesso à Europa em sua totalidade, porque eles iam passar, né, do outro lado e avançar com as suas tropas aí por terra. Letra B, eles legitimariam o ensino do cristianismo, então eles iam legitimar, iam autorizar o ensino do cristianismo. Letra C, adotariam a política expansionista bizantina, iam fazer a mesma coisa que os bizantinos, iam fazer a expansão. Letra D, eles iam fragmentar o mundo islâmico. Muito bem. Os árabes não conseguiram invadir o império nesse período. Foi bom, porque se eles tivessem conseguido, eles, que letra que vocês marcam? Fala aí. Letra A. A. Parabéns, Carol. Letra A. Se eles tivessem invadido nesse período, eles iam tomar toda a Europa. Beleza? Muito bem. Avançando aí. Bom dia, pode.
Fala. Tudo bem? Bom dia. Aham. Boa tarde, Braga. Que é Boa isso? tarde. Vocês estão bem aí? Vamos avançar aqui. Eu já dei Estamos uma bem. explicação, Braga, que eu falhei no primeiro tempo, porque eu entrei com uma senha que não era, trocou a senha, aí eu fui arrumar, virou uma bagunça. Aí o Rodrigo falou, Bode, vai lá no Heron e arruma isso aí. Eu fui lá e arrumei. Por isso que eu estou aqui agora, tá bom? Bom, avançando na nossa matéria aqui. Hoje nós vamos fazer estudo de Egito. Vou avançar mais um pouco aqui. Já vimos essa questão, né, das invasões. Aqui eu coloquei a imagem na aula de teoria, onde fica essa divisão. Do lado da nossa direita é o mundo islâmico, né? E do lado de lá seria o mundo europeu, uma divisão. Essa passagem aí, ó, esse estreito aí, beleza? São os dois continentes. Muito bem. Fazendo uma questão de economia. Lembra? Nós falamos sobre economia nesse período aqui. Vamos ver aqui. Muito bem, olha só. Universidade Federal do Estado de Pernambuco. Ó. Pernambuco não é. Os bizantinos conseguiram construir um grande império na Idade Média. Nós vimos o mapa, né, imenso, poderoso aí. Com importantes feitos. O que é isso aí? Importantes coisas que eles fizeram. E essas coisas influenciaram, em muitos aspectos, a cultura ocidental. O que é cultura ocidental? A cultura do mundo europeu. Então, eles influenciaram. Lembra que a gente falou sobre as questões, eles tinham várias coisas, eu até dei o exemplo de especiarias, artigos de luxo, os condimentos e a tecnologia, essas coisas, fora o mundo da arte, né, da poesia, né, aqueles livros Mil e Uma Noites, assim por diante. Então, tudo isso influenciou o mundo europeu. Ponto. A organização econômica das sociedades bizantinas. Vamos ver aqui, economia. Aqui você vai marcar só o que é certo, lembra? Se você marcar uma e ela estiver errada, anula toda a questão. Fica atento a isso aí. Questão 00. Fazia prevalecer a utilização da propriedade agrícola. Muito bem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que naquele período tinha aquilo que chama de propriedade agrícola. De quem que era a propriedade agrícola? Era da classe que está no poder. Ali, ó. Pois o Estado, ele era o centralizador e autoritário. Lembra que nós estudamos na aula de teoria que o Estado era dono de tudo, porque tinha um imperador, certo? A gente até estudou o imperador mais importante que sempre cai no vestibular, nos nossos queridos Enems, é o Justiniano. Lembra? Ele vai ser tão habilidoso que ele vai criar o quê? Uma nova igreja, vai se tornar um César ou papista. Então, essa primeira questão está certa, ó. Tranquilo? Não esquece. Certo ou errado? Peraí, qual que você marca? Fazia prevalecer a utilização da propriedade privada, pois o Estado era centralizador e autoritário. O que você marca aí? Você marca ou não marca? Ó, na própria questão 00, ela tem a sua contradição. Olha só. Fazia prevalecer a utilização da propriedade agrícola, pois o Estado era centralizador e autoritário. Nós estudamos que nesse período tinha o quê? Todos esses tipos de especiarias, comércio, eu coloquei até a imagem de uma moeda, lembra disso aqui, ó? Vou voltar aqui. Então é por isso que essa questão, a moeda aqui, ó, com a esfinge ou o rosto de Justiniano. Eles tinham aqui, ó, vários tipos de comércio, eu coloquei as especiarias aqui embaixo. É por isso que essa questão, esse item está errado, beleza? O 00 é errado. Não tem esse negócio de propriedade agrícola, né? Eles são mais do comércio. Tem a agricultura, sim, tem a domesticação de animais, mas a mais importante é o comércio, beleza? Lembra que eles estão ali na ponta para entrar com os produtos na Europa. Estão recebendo tudo aonde? Das rotas de comércio do mundo oriental. Eu até citei, a rota mais importante nesse período é a rota da seda. Lembra que vem com os produtos lá nos confins do mundo chinês, indiano e assim por diante. Questão errada, 00. 01. Teve em Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, seu centro de atividades comerciais. O que você acha até aí? Boa tarde. Até aí, tudo bem? Centro de comércio. Ó. Constantinopla, centro de atividades comerciais. Correto. Todo mundo sabe que a capital é essa, vírgula.
graças à venda de especiarias da época. Questão correta. Capital do Império Bizantino, centro comercial e faz o comércio o quê? De especiarias. Marca 01, correto. Número 2 aí, ó. Questão 02 da terceira. Essa organização econômica bizantina, ela repetia o modelo da Europa Ocidental. Ela repete? Sim ou não? Lembra que no mundo ocidental nós temos a invasão dos povos bárbaros, então não está repetindo nada, certo? Não tem repetição nenhuma. Tanto é que nós vamos estudar, a partir das próximas aulas, o chamado mundo feudal ou Idade Média, beleza? Enquanto nós temos aqui o crescimento do mundo bizantino, o crescimento aqui dos árabes, na Europa, a chamada a velha Roma, todo o império vai se tornando o quê? Bárbaro, Idade Média. Então a questão 012 está errada, ó. Ela não repete o modelo ocidental europeu com a mão de obra escrava e controlada pela nobreza. Não repete isso. Tranquilo? 03. Prescindia de banqueiros poderosos, pois o básico era o comércio e o latifúndio, ou seja, as grandes plantações, elas pertencem ao quê? Ao Estado. O que você acha aí? Sim ou não? A gente chegando aí. Olha só. Sim. Vamos ler de novo a terceira. O que a palavra prescindia? Precisava. Precisava de banqueiros poderosos. Pois o básico era o comércio e o latifúndio. O comércio está certo. Latifúndio pertencente ao Estado, não. Ó, está errado aí essa questão, beleza? Errada. Deixa eu arrumar aqui que o pessoal está chegando. Muito bem, então, questão errada. Fala. Tudo bem? 04, última questão aí. Conseguia realizar transações comerciais com as cidades italianas, sim ou não? Sim. O Império Bizantino, ele faz o comércio com quem? Com a Península Itálica. Quais são as duas cidades que você não pode esquecer nesse período? As cidades mais importantes, beleza? Florença e Gênova, beleza? Tem as outras, mas essas são mais importantes. Então, eles fazem comércio com a cidade italiana, certo? Vírgula, na 04. Promovendo atividades agrícolas que lembravam o feudalismo, beleza? Questão 04, correto aí. Então, você vai marcar aqui, ó, a questão 01 e a questão 04, beleza? Sobre comércio nesse período aí. Vamos avançar aqui. Voltou? Então, a economia, ela é base no quê? As chamadas relações aqui, ó, envolvendo o comércio, beleza? Envolvendo o comércio nesse período. Principalmente o comércio das chamadas especiarias, que eu coloquei para vocês aqui, imagem embaixo, ó. Produtos, ó, coloquei aqui a seda, tá vendo aqui as moças esticando a seda? Coloquei os condimentos e a tecnologia da época. Como é que era feito isso aqui? Através das relações... Opa, o Fabrício. Das relações de comércio. Muito bem, vamos avançar aqui, hein? Muito bem, tem uma questão que fala sobre a sociedade bizantina, beleza? Lembra a sociedade bizantina? Aqui o modelinho do lado para você lembrar e para você ver que todas as sociedades eu citei na aula de teoria, elas são parecidas. Tem alguém no poder, tem alguém tentando chegar ao poder e tem a base que sustenta esse poder. Então, assim, estão nos vários sistemas políticos que você estuda em sociologia, beleza? Muito bem. Questão aqui sobre sociedade. Um estudo da economia bizantina no período medieval. Lembra que a Idade Média, que nós estamos estudando agora, na área da onde? Do mundo oriental. Muito bem. Um estudo dessa economia diz o seguinte. Letra A. Mostra uma atividade comercial pouco desenvolvida e muito semelhante ao feudalismo europeu. Quando você vê uma questão dessa no seu vestibular, no Enem, nas relações de prova, você vai ver que está errada, né? Ó, atividade comercial pouco desenvolvida. Errada, era muito desenvolvida. Muito, especiarias, muito com as cidades italianas. E ela não era semelhante ao feudalismo. Pelo contrário, tinha corporações de comércio, tinha moeda. Feudalismo é o que? Base da troca. Então, a quinta na letra A está errada. Letra B.
Revela a força dessa economia, em razão das pequenas propriedades administradas com o apoio do poder estatal. Olha só, o poder estatal ele cobra imposto sobre o comércio, ele não está aí voltado às pequenas propriedades. Então, o estudo da economia bizantina, ele não revela a força de uma pequena propriedade administrada pelo poder do Estado. Não, beleza? O que o Estado faz? Ele regula o comércio, cria uma moeda, cria imposto, mas ele não fica aí com pequenas propriedades administrando. Nada disso, questão errada também. Letra C. Sobre a economia bizantina, ele evidencia a falta de apoio do Estado na gestão dos negócios. Ó, aí você já fica meio, será que o governo apoia? O governo apoia, claro que apoia. O governo não apoia como ele tem um exército para proteger o comércio, ele tem as linhas de segurança, ele cria imposto, ele tem uma moeda única, então o governo apoia. Dá uma vírgula aqui. Devido à presença soberana da igreja. Não. O governo bizantino, ele apoia o comércio, não tem falta de apoio. Esse é o grande erro da questão, beleza? D. Atesta, sob o estudo da economia bizantina, atesta um grande desnível social, com a presença da servidão, de latifúndios aristocratas e de uma igreja de grande poder político. Vamos ver aqui. Tem desnível social? Claro que tem, toda a sociedade tem. Você viu que eu dividi aqui, vou voltar aqui um pouquinho, eu dividi aqui em duas classes, tá vendo? Grupos privilegiados e grupos aqui, que não são tão privilegiados, duas cores, tá vendo? Então, de fato, tem. Dentro dessas estruturas, nós também temos divisões internas, beleza? Então, existe um desnível social, correto. Com a presença de quem? De servidão. Se você olhar lá no mapinha aqui, você vai ver aqui, nós temos os camponeses aqui trabalhando. Isso é servidão, tá vendo? Grupos modestos, camponeses com terras, artesãos e pequenos comerciantes. O pessoal está trabalhando no campo. Então, nós temos aqui, sim, a chamada servidão. Tem latifúndio. Quem que é o dono desses latifúndios? Evidentemente, você sabe que são esses caras aqui, o pessoal aqui da alta nobreza, da nobreza média. Então, esses são os aristocratas, que são os donos. E de uma igreja de grande poder político. Essa igreja de grande poder político vai ser a igreja, olha só onde está o padre aqui, gente, está lá em cima, tá vendo? Ele é o segundo na escala de poder. Então, não pode esquecer que esse padre aí, ele pertence a uma nova igreja, certo? É a igreja ortodoxa. Então, a letra D é a correta. Vamos ver por que a letra E está errada. Registra a falta de um prestígio dos comerciantes, que levavam uma vida urbana simples sem ostentação. Então, aqui, o erro está onde? Falta de prestígio. Os comerciantes têm muito prestígio, porque eles, quanto mais comércio eles fazem, mais o dinheiro circula, e isso é bom para o Estado, e mais imposto ele paga. Isso é bom para quem? Para o Estado. Então, o comerciante ele tem prestígio, que ele não tem poder ainda. Lembra que um dia o comerciante, num futuro distante, ele vai se tornar o quê? Burguês. Ele vai ter poder político. Por enquanto, ele tem poder econômico e prestígio, mas não tem aquele status. Então, quinta questão, o estudo da economia bizantina no período medieval do Oriente, letra D, desnível social, tem servidão, tem latifúndios, que são dos caras que estão no poder, e tem também a igreja, né? A igreja ortodoxa no poder político desse período, beleza? Avançando aqui, Então, a gente estudou aqui economia. Reinaldo de Justiniano, um cara muito forte e poderoso aí, tranquilo? Falei sobre algumas coisas que ele fez, aí eu peguei uma questão para ilustrar aqui, Muito bem. Esse senhor que está aí do lado, o Corpus Juris Civilis, quem vai fazer o curso de Direito, Relações Internacionais, Jornalismo, lembra as humanas? Vai estudar sobre esse cara aí que criou essa lei. Assim como temos o Código Napoleônico, tem a Carta da ONU, tem a Lei do Talião, que são leis que quem vai fazer o curso para juiz, assim por diante, vai estudar, né? Quem vai ser advogado trabalhista, quem vai fazer o campo das leis vai estudar isso aí, certo?
Muito bem. O Corpus Juris Civilis, Corpo do Direito Civil, é a reunião e atualização de várias leis do mundo romano. Muito bem. Compiladas, o que é isso? Reunidas, compiladas, por ordem de quem? Desse cara aqui, ó, do imperador Justiniano. Beleza? Então ele mandou reunir todas as leis do Império Romano e mandou fazer um novo livro, como se fosse um conjunto de leis que hoje a gente chama do quê? De Constituição, não é verdade? Para poder comandar o seu império, o seu Estado. Ó, tranquilo. Muito bem. E assim está escrito assim, ó, a data em 1533, diz assim, contém noções fundamentais do direito civil. Talvez alguns de vocês aí vão fazer esse curso na universidade e vão lembrar dessas coisas no futuro, beleza? Sobre o Corpus Juris Civilis, o corpo do direito civil de Justiniano, assinale a questão que for correta. Vamos lá, então. Letra A. Não obstante, né? Não o suficiente. O imenso volume da obra representou a manutenção do ordenamento jurídico de direito romano, sem repercussões maiores para o direito civil do Ocidente. Muito bem. Vamos interpretar essa questão, que nós estamos aqui para fazer isso, a treinar, né? Muito bem. Então, primeiro, é um imenso volume, certo? Um imenso volume da obra. E ele representou o quê? Para essa questão? A manutenção do ordenamento jurídico do direito romano. Não, ele não está fazendo manutenção de nada. Ele pegou as principais leis e criou mais uma, certo? Isso que foi feito, a gente viu em aula de teoria, beleza? Deixa eu até passar para cá. Na aula de teoria, nós estudamos aqui, ó, que o Justiniano, ele mandou fazer isso aqui, ó, 4 livros, tá vendo? Primeiro livro, Todas as Leis Romanas. Segundo livro, chamado de Gesto, é o sumário, é o resumo escrito por juristas. Terceiro livro, Instituto, o que é isso aí? Manual para estudantes de direito, tudo já da época dele. E o último livro são chamadas de Novelas, conjunto de leis criadas por Justiniano. Então, o primeiro livro são as leis romanas mais importantes. E aí ele vai fazendo outras coisas, outros livros, outras leis, ele vai mandando organizar para o governo dele, para o Império Romano do Oriente. Então, por isso que essa questão aqui está errada, beleza? Não é a manutenção do ordenamento jurídico lá do direito romano, é outro, beleza? Letra B. Sobre o corpo juris civilis. Isso aí é base da jurisprudência latina, ou seja, um termo que é utilizado hoje, mais ou menos assim. Vamos dizer que tem um problema de lei e uma pessoa vai lá e pede, olha, eu quero, estou solicitando esse tipo de verificação na lei. E essa pessoa ganha, ele ganhou essa causa. Então, aquela causa vira o quê? Vira um direito consagrado, um direito correto. Então, todo mundo vai poder usar aquele exemplo nas questões que vierem. Quando você for um advogado, professor de direito, você fala, olha, conforme a lei tal, que foi aprovada em tal período, 1900 e tanto, a partir daí tudo isso passa a ser uma verdade. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Letra B. O Corpus Juris Civilis é a base da jurisprudência latina, ou seja, ela é base porque foi criada pelos latinos. Quem são os latinos? São os romanos. Lembra? Latinos, sabinos, lembra disso? Lembra os povos que criaram essa região aí? Essa civilização romana? Então, base da jurisprudência latina. Seus princípios jurídicos influenciaram legislações europeias. Quem que influenciou? Os direitos do mundo romano. Então, a jurisprudência romana. Sendo a base de vários códigos civis, inclusive no Brasil. Então, quando os romanos criaram o primeiro código deles lá, eles vão ser o quê? A base para que todos os outros copiem. Então, o Corpus Juris Civilis, sim, ele tem assim a base aonde? No mundo romano, beleza? Questão correta. Letra C, vamos ver por que essa aqui vai estar errada. O Corpus Juris Civilis é uma coleção monumental de livros, né, cuja repercussão esteve estritamente ligada ao direito canônico e eclesiástico. O que é isso? Ao direito da igreja. Uma coleção que constitui
a base estrutural da legislação cristã antiga. Ponto. Nós estamos vendo aí que na letra C está dizendo que o corpus juris civilis, ele está ligado ao quê? A igreja. Isso não é verdade. Nós estudamos que o corpus juris civilis está voltado ao quê? Ao direito, ao comércio, às leis, e não à igreja, certo? Questão errada. O corpus juris civilis, criado por Justiniano, estabelece o seguinte, ó, é um documento, letra D, que reuniu fragmentos de obras de juristas clássicos. Já está errado, porque fala que reuniu o quê? Reuniu leis do mundo romano. Entretanto, Justiniano manteve sua posição de teocrata e de representar-se como um porta-voz de Deus. Não. Qual que é a correta? O corpus juris civilis, letra B aqui, foca na letra B. É um conjunto de livros que foi inspirado aonde? Nos livros romanos. Então, isso é jurisprudência latina. Beleza? Então, está aqui, marca a letra B, que é a correta aí. Vamos avançar aqui. Aqui eu coloquei as imagens da obra monumental, né? Santa Sofia, que hoje é uma mesquita, que era uma igreja católica, passou a ser uma igreja ortodoxa e hoje é uma mesquita, né? Tranquilo? Agora vamos falar sobre uma coisa importante. Presta atenção, gente, que é o Cesaropapismo. Isso vai acontecer em um futuro distante, lá na chamada Europa. O Henrique VIII, lembra disso? Ele também vai ser um Cesaropapista. Muito bem. Você viu que o Cesaropapismo é o quê? É o Papa e é o rei ao mesmo tempo. Por que nasceu isso aí? Pelas questões envolvendo aqui o monofisismo e principalmente a questão da iconoclastia. Tranquilo? Vamos ver a questão aqui agora. Vou voltar aqui. Muito bem, questão aqui. Vamos aumentar essa questão aqui. O Império Bizantino dominou vastas regiões de diferentes etnias, ou seja, diferentes povos. Em 3 continentes, eles dominaram toda a região da África, a parte costeira, dominaram toda a parte da Ásia. A gente fala Ásia, aquela parte inteira que pega a África, a Ásia, tudo aí. E a parte da Europa, que eles dominaram aí, principalmente toda aquela parte que vocês já estudaram até a chamada região da Península Ibérica. Muito bem. Sob o comando de um modelo onde quem mandava é o imperador, revestido o quê? De poder de igreja. Então era uma teocracia, certo? Centralizado, conhecido como um nome que a gente vê em teoria, chamado Cesaropapismo, na qual o Basileus concentrava em suas mãos o comando, a chefia suprema do exército. O que é Basileu? Isso já foi estudado também. Basileu é como são chamados reis, né? Ou pequenos reis, ou chefe político das cidades. Lá na Mesopotâmia, e aqui também é usado esse termo, porque eles estão onde? No mundo árabe, certo? Então, Basileus. Beleza? Muito bem. Então, eles concentram o poder na mão deles, no Estado, o poder de César, e da religião cristã, que era o poder do Papa. Por consequência, os conflitos de natureza política, econômica, social e cultural, eles se manifestavam como questões da religião. E isso é chamado de querelas religiosas, ou a questão religiosa, ou problema. Querela é a mesma coisa que questão. Então, um problema, a questão religiosa bizantina. Só lembrando, essa questão religiosa, sobre essa querela, ela envolve o quê? A Igreja Católica e os costumes orientais. Beleza? Vamos lá, então. Na 4ª questão, está escrito assim, ó. O monofisismo era uma corrente religiosa europeia e ela concebia o caráter unicamente humano de Cristo. Mono, um só. O monofisismo é uma corrente religiosa da Europa que diz assim, ó, Cristo é humano, contrapondo-se ao poder central e à influência das províncias asiáticas, que defendia outra coisa, que Cristo tem uma dupla natureza. Ele é um homem, mas também é um ser divino. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a primeira questão aqui, ó, a 4ª questão, sobre as querelas, sobre as questões religiosas. Muito bem. Aqui eu vou puxar do lado, ó, o que a gente estudou sobre monofisismo. Olha aqui, ó.
Eles queriam ver em Cristo apenas a natureza divina. Então, a letra A está errada, porque ela fala sobre a influência asiática. O que é a Ásia? A Ásia é toda a Península Ibérica, toda a Península Arábica, pegando toda a região aí do mundo tártaro, japonês, chinês. Então, aí ele diz assim, que a dupla natureza divina, está errado. Beleza? Letra B. Vamos ver aqui a B. A questão iconoclasta expressou as diferenças entre os sacerdotes orientais egípcios e maronitas, islâmicos, né? Defensores do culto das imagens. E os sacerdotes ocidentais, gregos e latinos, eles eram contrários ao culto das imagens. Vamos ver o que é questão iconoclasta aqui, ó. Olha aqui, ó, teoria. Iconoclastia, que vem de ícone. O que é ícone? É uma estátua pequena, que nós temos até hoje, nas várias igrejas aí. Algumas não usam ícones, algumas não usam estátuas, outras usam. Iconoclastia, não acreditavam no culto às imagens sagradas. Então vamos lá na letra B. A questão iconoclasta expressou as diferenças entre os sacerdotes orientais, que defendiam o culto das imagens, e os sacerdotes ocidentais, contrário ao culto das imagens. Muito bem. Nós estamos estudando o Império Bizantino. Olha lá. Império Bizantino, então, sacerdotes orientais, defensores do culto das imagens, está errado, ó, iconoclastia. Não acreditavam. Então, aqui está falando que eles defendiam o culto das imagens, beleza? Cuidado, porque estão bem cabulosas aí. Então, no mundo oriental, eles não acreditam na iconoclastia. Quem que acredita nisso e força essa barra é o mundo ocidental, é o mundo europeu, é o mundo feudal, que faz, inclusive, que as pessoas tenham que comprar essas estatuetas, porque elas significavam o quê? Uma coisa da igreja. E você tem que comprar, e muitas vezes é chamado o quê? De, lembra? A chamada simonia, a indulgência, nós vamos estudar isso ainda. Letra C. O cisma do Oriente, que aconteceu em 1054, ele dividiu o cristianismo em duas igrejas. Nós vamos ter agora a criação da católica romana, que ela continua lá no mundo europeu, os bárbaros vão se tornar católicos, eles vão aderir à Igreja Católica Apostólica Romana. Tranquilo? Eles vão aderir a isso. E agora foi criada em 1054 uma outra igreja, a Igreja Ortodoxa, significando um dos passos decisivos para a afirmação do poder papal na Europa europeia e da influência bizantina no leste europeu. Então, essa é a resposta correta. Nós estudamos em teoria, beleza? Ó, grande cisma do Oriente, grande cisma, cisão, rompimento. Então, houve um rompimento em 1054 de uma igreja que vai ser criada no mundo, chamado agora aqui de Império Bizantino, chamado de mundo romano do Oriente, e ela vai ter um nome, ó, ortodoxa, grega hoje, né? E ela vem da onde? Da costela da Igreja Apostólica Romana. Então, essa é a resposta correta. Eu coloquei até aqui a imagem, ó, dos dois papas nesse período. Aqui, essa foto aqui é de fotografia de 2015. Nós temos aí o Papa Francisco, né? E o, se eu não me engano, Bartolomeu I da Igreja Ortodoxa Grega. Tranquilo? Então, nessa questão aqui, a gente marca a letra C. Vamos ver por que a D está errada aqui, ó. O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, servia para garantir a ortodoxia da Igreja e foi criada pelos brasileiros. Não. O Tribunal do Santo Ofício existe aonde? Na Europa, no mundo europeu, Idade Média, e não aqui. Aqui não tem. No mundo bizantino, onde hoje é Istambul, Turquia, onde era a sede do Império Bizantino, Constantinopla, não tem esse negócio de Santo Ofício, beleza? Errado. Letra E. O arianismo era uma heresia religiosa. Foi responsável pela conversão dos povos germânicos ou bárbaros. O que eu falei para vocês aqui? Que todos os bárbaros, na sua grande maioria, 90%, se tornou o quê? Se converteu à Igreja Católica e não ao arianismo. Tranquilo? Feito? Então, aqui o arianismo, uma heresia religiosa
responsável pela conversão dos povos germânicos ao cristianismo. Não foi isso. Então, o arianismo não tem isso aí, beleza? Os chamados bárbaros europeus vão se tornar católicos. E com o passar do tempo, isso no século V, né? Lá no século XVI, eles vão se tornar o quê? Protestantes. O Lutero, Calvino e os anglicanos. Tranquilo? Então, a gente viu aqui agora sobre essa questão importante, sempre caindo em vestibular aí. Beleza? Perguntas? Vamos lá, só estudo dirigido hoje, hein? Aqui as imagens da nossa querida e poderosa Mesquita. Fim do Império. Tranquilo? Perguntas aí? Tudo beleza? Amanhã nós vamos ver uma aula nova. Deixa eu interromper aqui. A apostila de vocês vai trazer no capítulo seguinte uma nova aula. Essa aula ela é chamada de os impérios, os reinos africanos lá no começo do século 4, 5. O que está acontecendo na África?